E hoje eu quero falar com vocês sobre o boicote dos pais sobre seus filhos. E isso acontece muito, e mais do que a gente imagina. E os traumas que geram são irreversíveis muitas vezes. E eu vou falar de 3 tipos de boicotes que são muito comuns e que nós muitas vezes não imaginamos ou não percebemos que eles acontecem. O primeiro boicote é aquele tipo de boicote dos pais que são bem-sucedidos, que têm sua profissão, seu escritório, que têm seu consultório e sonham que os filhos devem continuar o seu sonho, devem continuar o seu trajeto, a sua trajetória. E aí eles investem pesado e desde cedo começa uma cobrança para seguir determinada profissão, para ter determinado tipo de estudo direcionado, para dar continuidade, com desculpa como já tem consultório, já tem uma cartela de clientes e eles sonham que os filhos devem continuar aquilo que eles iniciaram, continuar os sonhos deles. O segundo tipo de boicote é o boicote daqueles pais que fracassaram nos seus sonhos, que não conseguiram as suas profissões, que não conseguiu seguir aquilo que ele sonhou para ele. Independente, seja por questões financeiras, emocionais, não importa a conjuntura, mas não conseguiram. E aí eles projetam nos seus filhos os sonhos que eram deles e acabam criando toda uma expectativa, sobretudo profissional, para que os filhos escolham as profissões que eles gostariam de ter escolhido, que eles gostariam de fazer, de seguir. E criam toda uma expectativa, uma esperança, não respeitando os sonhos e os desejos dos seus filhos, porque eles veem nos filhos a última expectativa ou a última chance de realizar o sonho que era deles. E o terceiro tipo de boicote é aquele tipo de pai e de mãe que não acredita no seu filho, que acha que o seu filho nunca é capaz de nada. E por tudo que o filho dê de sugestão, sonhe, tenha esperança, o pai ou a mãe, sempre vão diminuir a capacidade do seu filho. Em vez de incentivar, acaba criando obstáculos, como se aquele sonho daquele filho fosse algo impossível de acontecer, mesmo diante de tantas dificuldades. É muito importante a gente entender que cada um tem os seus sonhos e que cada um tem o seu momento na vida. Os pais têm que sonhar, precisam sonhar pelo bem-estar dos seus filhos, mas precisam compreender que os filhos precisam fazer as escolhas deles e que eles não precisam de alguém que dê a regra final. Eles não precisam de alguém que os obrigue, mas eles precisam de alguém que os oriente, que são coisas bem diferentes. É importante a gente compreender que os pais tiveram as suas oportunidades, tiveram os seus momentos. Alguns conseguiram, outros não, independente da situação. Os filhos também têm o seu momento e também terão as suas oportunidades. Alguns vão conseguir e outros não. Mas se a gente não consegue, a gente reaprende a sonhar. A gente reaprende a ter novos objetivos. Esse é um dos grandes aprendizados da vida. Mas é importante nós entendermos e compreendermos que as nossas expectativas, sejam de mais ou de menos, não devem acarretar e criar uma sensação de impotência aos nossos filhos. Enquanto pai, enquanto mãe, nós temos que ser alicerce, nós temos que ser a segurança, nós temos que ser aquela figura em que os nossos filhos possam confiar e entender que, dentro das expectativas deles, dos sonhos deles, da realidade deles, dos sonhos deles, os pais estão juntos para incentivá-los, para mostrar um bom caminho, para mostrá-lo a dificuldade. Não significa diminuir ou deixar impossível. É muito difícil, mas não é impossível. Da mesma forma como os pais tiveram os seus sonhos, os filhos também têm os deles. Da mesma forma como muitos pais se frustraram em determinados momentos, os filhos também vão se frustrar. Assim é a vida. Não existe uma proteção 100%. Não existe um direcionamento, uma regra 100%. É preciso vivência,
É preciso compreender que a vida é um processo de aprendizado. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos. Um beijo carinhoso e até o próximo encontro. Tchau!